Boa noite, Guarulhos. Hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro. Olha, graças a Deus você não está brincando no carnaval. Você não foi pra praia, ou foi? Olha o que eu vi hoje na televisão. As pessoas não estão respeitando meu amigo Lucas Braga. Boa noite pra você. Em casa tá tudo bem, Felipe? Não foi brincar carnaval, foi em casa, né? Cimento na laje. Já terminou aquela laje? Graças a Deus, hein? Parecia uma eternidade, não ia acabar nunca. Esse é meu amigo Lucas Braga. Vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br, trazendo as seguintes informações. Bancos não vão abrir. Não abriram hoje, segunda e nem terça. Só na quarta-feira, após o almoço. Ninguém acertou a Mega Sena. Você jogou, Lucas, a Mega Sena? Também não vai ganhar. Se não joga, não ganha. Câmara deve votar a medida provisória que facilita a compra de vacinas contra o Covid-19. Rodízios de veículos em São Paulo está mantido nesse carnaval, hein? Segunda-feira, não pode andar o carro 1 e 2, tudo bem? Amanhã, terça, 3 e 4. Então, fica ligado aí, porque a multa vem. A Sabesp realiza melhorias no sistema de abastecimento de Guarulhos amanhã, dia 16. Guarulhos já aplicou 40 mil vacinas, é muito pouco. Campinas, que é menor que Guarulhos, Lucas, me ajuda aí, né? Eu não sei o que acontece. Essa briga do governo do estado, porque, aliás, vamos falar de política com o nosso convidado. Está chegando a informação agora da Prefeitura de Guarulhos, que autuou 14 estabelecimentos por desrespeito ao Plano São Paulo. Gente, parece um negócio de novela mexicana. Todos os dias a gente deixa claro para que você entenda de uma vez por todas, para obedecer aquilo que determina os órgãos, seja ele municipal, estadual ou federal. Existem normas para serem cumpridas, pelo amor de Deus. Olha, o que eu vi esse final de semana, pancadões na Zona Norte e Leste de São Paulo, as pessoas, de maneira geral, querendo o enfrentamento com o agente público. Aí depois, Lucas Bragas e amigos de casa, essas mesmas pessoas vão criticar governo A, B, C, D. Olha, não tem vacina. Ah, vai lá, um pouco mais de roupa em casa. Estão de brincadeira. Vocês não respeitam os critérios, as normas, as leis. Aí depois reclamam do Bolsonaro. Olha, não tenho aqui procuração do Dória, de ninguém. Mas se você fizer a sua parte, quem sabe o Brasil não estaria numa melhor situação. Estou recebendo aqui pastor Aécio Ribeiro, ele que é fundador da Igreja Assembleia de Deus Logos em Guarulhos. Boa noite, pastor Aécio Ribeiro. Boa noite, Geraldo. Que alegria estar aqui contigo, que prazer poder estar mais uma vez participando do seu programa. Eu gosto apenas de fazer uma ressalva, né? Com respeito à igreja. A gente não funda a igreja, a gente apenas implanta, né? Porque o fundamento dela está em Cristo. Então, só para fazer essa ressalva aqui, não te corrigindo, claro, sim, mas não sou fundador da igreja, não. Só estou dando continuidade ao projeto. Esse é um verdadeiro líder. Este é um verdadeiro líder. E, aliás, antes de entrevistá-lo, de abrir a entrevista, quero falar mais uma vez: liderança disposicional, inteligência conjugada aplicada à liderança. Olha só, Lucas Braga, você em casa, eu recomendo, tá certo? É importante, porque o conhecimento que tem esse cidadão aqui, vale a pena você desfrutar desta leitura. Pastor Écio, onde encontrar este livro? Geraldo, no momento comigo mesmo, né? Nas minhas redes sociais, a pessoa pode me procurar. Nós já estamos disponibilizando também para algumas plataformas de venda aí, né, de e-commerce, mas por enquanto só está ainda comigo. A gente ia fazer essa distribuição em 2020, mas a pandemia nos privou de alguns movimentos e, em razão disso, ainda posso distribuir diretamente, mas ainda é com minha equipe mesmo. Nas suas redes sociais? Nas minhas redes sociais. Então repete a rede social.
No Instagram, @AécioPR, muito fácil. Facebook, Aécio Ribeiro Filho. Olha, a partir de agora, um debate, Guarulhos, e você vai... Vamos falar de tudo um pouco. Até às 9h30 da noite, de tudo um pouco. Pastor Aécio, a esquerda unida, aquele abraço. A candidatura do Fernando Haddad já ficou claro que será o embate do PT. Só que a esquerda não concorda, porque você tem o ex-prefeito e ex-governador do Ceará, né, que também, o Ciro Gomes, que busca a fatia do mercado. Numa recente pesquisa divulgada pela revista Veja, né, o Ciro Gomes aparece em terceiro, né, uma projeção, o Sérgio Moro em segundo e o Jair Bolsonaro com 30%. Pesquisa da revista Veja, está aqui, né, dando crédito desta semana. Não é minha pesquisa. Pastor Aécio, de que maneira o senhor avalia as pesquisas? Até porque o presidente Bolsonaro pegou uma fatia do povo evangélico muito grande, com várias lideranças, né, dando ênfase à importância da sua candidatura. Você acha que o meio evangélico está arrependido ou está feliz com o governo Bolsonaro? Bom, vamos começar por parte, né? Primeiro, com respeito à pesquisa, eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma tendência quase que natural acontecendo em todas as outras épocas, né? Quando você tem alguém no governo, normalmente essa pessoa tem a tendência de ter a preferência do povo, e isso é natural. Em outras pesquisas também, sempre quem estava já no governo apresentava aí uma certa preferência popular. Agora, com respeito à esquerda, eu acho muito curioso, porque durante muito tempo a esquerda sempre fez uma guerra, uma briga, uma discussão, um enfrentamento, incursões muito violentas até em torno de determinadas causas, mas depois a própria esquerda, aqui no Brasil pelo menos, perdeu essa hegemonia, né? Na verdade, não há uma unidade de esquerda no Brasil. Há uma unidade ideológica, mas não uma unidade sistemática, e a esquerda sistemática, lamentavelmente, está dividida. A prova está aí agora. Quando o Lula anunciou que o Haddad seria o seu possível candidato, gerou já toda essa celeuma aí no interior da esquerda. Você pode ver o próprio Boulos questionando, não deveria ter anunciado, tá cedo ainda para isso, porque na verdade não há apenas uma bandeira ideológica a ser levantada, há também interesses pessoais, e alguns desses candidatos aí se sentiram meio que preteridos, né, com a indicação do Lula. Agora, Geraldo, aí vem a grande questão quando você coloca do Jair Bolsonaro e a relação dele com os evangélicos. O número de evangélicos no Brasil é muito expressivo. De fato, houve uma votação muito expressiva no nome do Bolsonaro, não em razão do Bolsonaro em si e não pela defesa das armas, tá, minha gente? O que aconteceu dentro do cenário evangélico, eu posso falar isso como participante do cenário, não defendendo a causa, não representando também os evangélicos, mas apenas dizendo, como participante da causa, que o que eu percebi é que existem algumas bandeiras que fazem coro, né, com a pregação dos evangélicos, como questão da saúde, contra o aborto, contra a legalização de drogas. Então essas bandeiras que o Bolsonaro levantou, da forma como ele levantou, acabou atraindo aí a atenção de muitos evangélicos. Tem alguns evangélicos, sim, viu, Geraldo, que se decepcionaram, se desapontaram e estão já partindo procurando outros nomes também de direita, que normalmente a tendência, né, dos evangélicos mais conservadores é de fato votar em quem defende essas bandeiras aí. Mas, de fato, houve uma certa decepção a muitos evangélicos que ficaram meio que desapontados. Pelo programa de governo do Bolsonaro, não, mas pela figura dele, né? Uma figura meio que sem freios, né? sem muito senso, uma figura que fala o que dá na telha, e lamentavelmente o linguajar até do presidente não coaduna com nenhum tipo de comportamento evangélico. Eu acho que isso fez com que alguns evangélicos se sentissem mesmo reticentes. Mas ainda há muita gente que, em nome ou até pela ausência de um nome que seja, né, tão capaz de competir, né, dentro desse cenário, ainda acaba aí
tendo uma certa preferência pelo nome do Bolsonaro. Inclusive hoje em Santa Catarina ele desceu lá da moto, né? E foi uma aglomeração lá na praia. A popularidade do Bolsonaro é um incômodo, É. principalmente para a esquerda, é um Sim. grande incômodo, né? Porque assim, onde ele vai, ele aglomera, e aí isso é motivo para alguns falarem mal e sem saber, sendo inocentes úteis, porque eles falam mal promovendo o próprio Bolsonaro. É um negócio... Falam mal promovendo. É. Agora, ainda em relação à política nacional, a derrota do Rodrigo Maia, né? Porque tem uma matéria na revista Veja do presidente do partido, Assemineto, que... Meu conterrâneo. Exatamente, nosso conterrâneo, né? Que tinha alertado o Rodrigo Maia a não entrar nesse embate. Né? Você disputar a presidência da Câmara, disputando com o candidato do governo, você há de concordar comigo que não é uma brincadeira, né? Afinal de contas, o cara é o presidente com o poder de fogo, né? Enfim, só que ele saiu derrotado dessa disputa, Sim. Já avisou que foi traído pelo presidente do partido, usou alguns adjetivos que é peculiar à sua personalidade. Agora, você acha que com esta vitória no Senado e na Câmara dos Deputados mostra cada vez mais o fortalecimento do presidente nas duas casas? Não tenha dúvida que isso permite uma governabilidade mais fluida, isso não tem dúvida. Obviamente, se você tem na presidência dessas duas casas, né, oposição, a governabilidade fica muito mais travada. Você percebeu aí com o próprio Maia, mesmo aquela coisa de tentando se aproximar ou não, com aquele relacionamento, digamos, mais político até com a presidência da República, você percebeu que muitas pautas ficaram travadas. Sim. Então, quando você tem um político que está aliado, obviamente isso vai dar mais fluidez ao governo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E, na verdade, Geraldo, não há por que também você questionar uma eleição como essa e até as manobras que foram feitas. Isso naturalmente acontece na política. Se alguém não quer ver esse tipo de coisa acontecer, tem que acabar com a política, porque a política já é justamente a capacidade de você articular e de você buscar caminhos para que você realmente tenha governabilidade. O que mais importa para nós como população e como eleitores é entender se o governo de fato está cumprindo aquilo que ele levantou enquanto bandeira, que fez com que as pessoas votassem nele. O restante, essas intrigas internas, que às vezes a mídia, né, se aproveita para fazer uma onda, e aí o Rodrigo Maia pega nessa onda e tenta surfar nela para ver se ele conseguia fazer aquilo que eu imagino que seja as suas motivações políticas, imagino eu, e portanto, como a imaginação minha não é possível se expor aqui. Mas penso eu que ele se aproveitou aí dessa onda para dizer, agora eu vou tentar me colocar aqui, e percebeu que a coisa não é bem por aí. Mas faz parte também do jogo político, né? Então, eu acho que o presidente foi muito feliz e teve aí algo favorável a ele, que é essa eleição da presidência das duas casas, que justamente vão permitir que, de fato, ele consiga governar, talvez com menos oposição, não vou dizer oposição, mas com menos dificuldade do que governou até agora, tendo esses outros presidentes travando seus projetos. Estou conversando com o líder da Igreja Assembleia de Deus Logos em Guarulhos, pastor e jornalista Aécio Ribeiro. Olha, esse livro eu recomendo do pastor Aécio Ribeiro, Liderança Disposicional, Inteligência Conjugada, Aplicada à Liderança. Olha, a rede social do pastor Aécio, durante a nossa entrevista, ele vai estar divulgando. Depois do Break News, vou falar de uma declaração dita hoje, né, de um ministro do governo, Jair Bolsonaro, incomodando o Supremo Tribunal Federal. O bicho tá pegando, Lucas Braga, eu volto já.
Papa João Paulo XXIII, número 75, Meca Café, sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir, Meca Café, estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Estamos de volta com o debate Guarulhos desta segunda-feira com o jornalista e pastor líder da Igreja Assembleia de Deus Logos em Guarulhos. Olha só a manchete do jornal UOL desta segunda-feira. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou nesta segunda-feira, dia 15, que é intolerável, inaceitável qualquer forma ou modo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. Fecha aspas. A declaração foi dada depois da revelação de que ministro do governo de Jair Bolsonaro atuaram em conjunto para escrever nota do general do Exército, Eduardo Vilas Boas, sobre a atuação do Supremo no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pastor Écio Ribeiro, esse imbróglio. Na verdade, eu não acompanhei, Geraldo, não posso nem aprofundar muito na discussão, que não aprofundei com toda a intensidade como gosto de me aprofundar nesse tema, embora não seja um especialista político. A gente está aqui conversando, batendo papo, mais sobre a minha opinião do que, na verdade, o resultado de algum tipo de análise científica. Mas eu vejo que essas brigas, esse litígio que há entre esses poderes é algo realmente muito ruim para a nação e muito ruim para o Brasil. O que aconteceu ao longo desses últimos anos é que o Supremo, né, de alguma forma, mostrou-se muito interventor dentro de algumas situações que não caberia necessariamente ao Supremo, deveria deixar com mais liberdade o próprio poder político fazer a coisa. O Poder Judiciário acabou sendo rechaçado por muitas pessoas e agora com essa declaração do Vilas Boas eu acho que foi uma forma até de autenticar aquilo que já é uma posição quase que popular, quase que geral, da população de modo geral, dos eleitores que estão também conformados com esse tipo de intervenção do Poder Judiciário e especialmente do STF dentro dessas manobras e desses movimentos, digamos, políticos, né? Mas de qualquer forma, o STF tem lá a sua importância dentro de um sistema democrático como brasileiro, né, como o nosso. A gente tem que respeitar essa corte, essa autoridade e entender que de fato eles estão ali para fazer com que a Constituição seja cumprida. Tomara que as implicações políticas, os vieses políticos e os interesses políticos não comprometam decisões que sejam tão necessárias, principalmente pelo caráter da isonomia, né? Esse é o termo, tem que ser isonômico em todo o seu tratamento. Espero que realmente os nossos ministros continuem por esse caminho isonômico e não se dando a nenhum tipo de inclinação política partidária. Agora, a gente sabe que o jornalismo político do Brasil, aliás, estou fazendo pós-graduação em jornalismo político, termino no final deste ano. Parabéns, é um especialista político. O que me chama a atenção é que, muitas vezes, os formadores de opiniões do Brasil, eles não se preocupam com o resultado de sua opinião. Eles querem, cada vez mais, na sua grande maioria, que aquilo que eles falam, independentemente do tema, atinjam a população e que eles fiquem na plateia se deliciando do resultado do Ibope conquistado nas suas redes sociais. Por que eu digo isso? A opinião do Geraldo. Eu quero que você concorde comigo. Porque hoje virou moda os youtubers da vida, né? Muitas vezes você se depara com as abordagens sem início, meio e fim, vai qualquer coisa, não estou aqui generalizando, mas os grandes youtubers, que tem milhões de seguidores, eu não vejo como, desculpa, é a minha opinião. Você pode discordar do geral. Né? Aqui não é um tribunal onde eu tenho a razão, não, é a minha opinião. Onde eu quero chegar? Que a nossa juventude
Será que a nossa juventude é um pouco alienada, pastor Écio? Não tenho dúvida. Na verdade, você está falando sobre esses influencers, né, os influenciadores digitais, que aparecem aí, não só agora no YouTube, mas também em outras redes, né, e que aparecem com posições políticas, às vezes, totalmente desprovidas até de uma ciência, de uma vivência, porque alguns deles são tão jovens, né? Outro dia eu vi aí um debate de crianças, né, adolescentes, discutindo sobre engrenagens políticas no Brasil, e eu fiquei me perguntando, não que eu esteja desmerecendo a capacidade intelectual de um adolescente, mas eu estou dizendo até que ponto, né, a vivência de um menino como esse já dá sustentação para defender determinados pontos. E aí, às vezes, irresponsavelmente, esses influenciadores lançam algo na rede e tem o direito de lançar, porque depois que a internet democratizou a comunicação, você imagina, Geraldo, isso que a gente está fazendo aqui, que é em uma emissora, que as pessoas só assistem porque quando tem assinatura, a internet facultou isso para todo mundo, né? Democratizou o acesso à informação e fomentou, obviamente, o surgimento de pessoas, né, cheias de vontade de opinar sobre todos os temas e se sentindo também na obrigação de opinar. Eu acho que isso é uma bobagem, porque acaba falando que não deve e comprometendo também as decisões daqueles que são seus seguidores. Você perguntou se eu acho que a juventude é alienada. Eu não tenho dúvida de que essa juventude, aliás, todos nós na juventude, temos algumas tendências, né, umas tendências políticas muito progressistas, a gente tem aquelas paixões políticas ideológicas, e aí a proporção que vai amadurecendo vai mudando. Mas a juventude de hoje parece que muito mais do que da nossa época, ela está sendo bombardeada por uma série de, meu Deus, muitas informações e pouco conhecimento. Eu gosto de dizer o seguinte: conhecimento não é informação. Conhecimento é saber o que fazer com a informação. Então, essa juventude que só busca informação sem ter conhecimento, fala o que não deve, o que não sabe, o que não deve, no momento errado, e acaba comprometendo, inclusive, a decisão de outras pessoas que são seus seguidores. Estou conversando com o pastor Écio Ribeiro, líder da Igreja Assembleia de Deus, Logos, em Guarulhos, tem também Alphaville e Guarujá. Guarujá. Olha só, pastor, a minha preocupação é que a família, muitas vezes, os pais esquecem de conversar com seus filhos assuntos do seu dia a dia, quem são seus amigos, como é que está na escola, como é que estão as suas notas, eu quero ir até a escola com você, não se importe se o seu filho fala que você é careta, não tem problema. Agora, quando você não faz, gente, calma, eu não estou querendo ensinar nada para ninguém, porque eu não sou professor, né? Apesar de ter feito letras, né, direito, e aí vai. Não sou professor de ninguém. Aliás, quando no estádio eu fui obrigado a ficar numa sala de aula, porque eu fui obrigado ao estádio. Senão não ia também. Porque quando eu entrei na sala de aula, eu fiquei, olha, meu Deus. Enfim. Mas o que me preocupa, você em casa, obrigado pela sua audiência de qualidade, pastor Écio Ribeiro, é que sentar à mesa para conversar a respeito desses assuntos, me parece, posso estar equivocado, mas está ficando cada vez mais difícil na família brasileira. Qual é a sua opinião? As relações familiares, cada vez mais, Geraldo, estão comprometidas por uma tendência natural dessa modernidade de dar muita vazão e muita importância a outras coisas. Lamentavelmente, as relações familiares acabaram sendo minadas, né? E principalmente essa coisa da capacidade do pai falar com o filho, do filho falar com o pai, dos irmãos se comunicarem, essa capacidade foi minada por uma série de outros interesses. E isso, obviamente, a ausência dessa estrutura familiar sólida, sadia, de relacionamento sadio, fluido, a ausência disso repercute na vida do cidadão em todas as instâncias, inclusive também dentro do aspecto político. Mas é muito importante você falar sobre isso, claro, mudando aqui um pouco de assunto, né, saindo da política e entrando para a família, né, sabendo que também uma coisa interfere na outra, mas
A relação familiar, principalmente agora dentro do período da pandemia, em que as pessoas começaram a conviver debaixo do mesmo teto, que deixaram o trabalho para fazer home office, e dentro dessa convivência nós percebemos uma demanda superlativa, aumentou demais o número de pessoas procurando ajuda porque não estavam conseguindo se relacionar dentro de casa, porque faltava já, na verdade, essa fuga que as pessoas tinham, os integrantes da família tinham para os seus trabalhos, para a escola, para o ambiente fora de casa, que isso aí acabou sendo impedido por causa da pandemia. Eles acabaram tendo que conviver com todas as situações comuns entre eles e que tinham que administrar isso. O número de relação conflitiva aumentou substancialmente, o número de problemas, né, de ordem relacional aumentou substantivamente, e nós estamos percebendo aí ainda consequências dessa incapacidade emocional de se relacionar dentro de casa. Se você me permite, Geraldo, tem um texto bíblico que diz assim, o Salomão diz assim: a sabedoria edificou a casa, mas é a inteligência que a mantém de pé. A gente precisa ter inteligência para poder lidar. Eu conceituo inteligência como a capacidade de resolver problemas e se adaptar a novas situações. Quando você tem a inteligência dentro do ambiente da casa, dentro dos lugares onde você transita, essa inteligência permite você se relacionar melhor com as situações adversas, inclusive com os problemas. O que está faltando, na verdade, dentro das famílias é essa inteligência, e eu não estou falando só de inteligência emocional, não. É a inteligência de modo geral, é a inteligência técnica, é emocional, mas também a inteligência espiritual, que é aquela que nos faz arbitrar, tomar atitudes a partir daquilo que é essencial, daquilo que é mais profundo, daquilo que é mais necessário. Então eu acho que essa ausência de inteligência tem feito com que as relações familiares se tornam mais conflitivas do que a gente tinha, ou de relatos que tínhamos antes da pandemia. Onde eu quero chegar, senhores e senhoras, em cima dos comentários do pastor Écio Ribeiro? Nesta pandemia, o número de separações no mundo é muito perigoso. A China bateu recorde, né, de separações. No Brasil também é um número assustador de separações. Quando eu fiz um paralelo com a família, e eu abri o programa de hoje falando de entrevista, quando você não discute com a sua família nada, aí você escolhe mal os seus representantes, seja vereador, prefeito, deputado e por aí afora. A família, ele é o centro das discussões. Eu entendo desta maneira, pastor, respeito desde já a sua opinião, né? Como a gente não pode interagir, mas você tem o Facebook, você pode, Geraldo, discordo de você e eu vou respeitar. Não estou mandando você concordar comigo. Isso aqui é um debate, né? E é comum no debate cada um ter a sua opinião e respeitando logicamente. O que eu vejo hoje é que muitas vezes a separação nesse período aconteceu porque a tolerância já estava no limite e as pessoas não perceberam. Sabe como eu vejo isso, pastor Écio e amigos de casa? É como você compra um carro, você se apaixona pelo carro, mas você escolhe mal o combustível. O que significa? Vai dar problema. A durabilidade vai ter validade, assim um casamento. O que é o combustível? É a maneira como você se relaciona, homem e mulher. Quando não há o respeito no relacionamento, vai tudo de água abaixo. Na verdade, Geraldo, não é fácil você viver a dois. Salomão não, o profeta Amós tem uma palavra linda que ele diz assim: poderão andar juntos duas pessoas que não estiverem em acordo. E a palavra acordo é a mesma palavra que dá base à palavra acorde, que é responsável pela harmonia de uma orquestra, de um instrumento. O que acontece é que quando você não tem harmonia dentro da relação, pela ausência de acordo, obviamente isso vai emergir, vai fazer emergir dentro do lar muita situação conflitiva. E eu penso o seguinte: não é fácil você de fato viver duas ou mais pessoas debaixo do mesmo teto, com perfis diferentes, né? Nem todo mundo tem o mesmo perfil, perfis comportamentais diferentes, histórias e culturas diferentes, e você tem que conviver com isso. É necessário que você tenha alguns instrumentos, ou pelo menos algumas cordas nesse instrumento, que sejam devidamente
devidamente afinadas para que você tenha uma relação harmoniosa. E aí eu estou falando de harmonia, né? Relação harmoniosa, e tentando imaginar aqui um violão que tem 6 cordas, e para você ter harmonia no violão, as cordas têm que estar devidamente afinadas. Se elas estiverem afinadas, tudo vai fluir. E quais são as cordas dessa relação que precisam estar alinhadas para que haja realmente harmonia nessa relação? A primeira corda é a corda do amor. Amor, na verdade, não é um sentimento. Amor é uma atitude, amar é comportamento. As pessoas quando dizem, acabou o amor, na verdade ele deixou de amar, não é que o amor acabou, ele simplesmente deixou de amar ou perdeu a capacidade de amar, porque o amor não acaba. Mas o amor é a atitude de respeito que o Geraldo colocou, a atitude de reconhecimento de quem é outra figura, a atitude de empatia, saber o que a outra pessoa sente, tudo isso está relacionado com o amor. Então eu penso que o amor é o vínculo de toda a perfeição, isso é bíblico, e sem amor, uma relação conjugal, uma relação familiar não se sustenta. Segunda corda é a corda da comunicação. Gente, comunicação é tornar comum. A palavra comunicação significa tornar comum. É você trazer aquilo que é o elemento em comum e tornar comum. Às vezes as pessoas não se comunicam e elas guardam rancores, guardam mágoas, guardam sentimentos ruins, guardam traumas e vão fazendo acúmulo de registros de uma série de situações negativas e nunca trouxeram isso para conversar, nunca comunicaram. E aí, porque não comunicam, se tornam todos mudos dentro de casa, eles oferecem esse cenário para todo tipo de perturbação, inclusive as perturbações espirituais. Então, amor, comunicação, graça. Graça é uma outra corda. O que é graça? Graça é a capacidade de você tolerar as imperfeições do outro. Isso é muito rico, Geraldo, porque tem muito casamento sem graça. E quando a gente fala de casamento e família sem graça, é a família que não tem a capacidade de conviver com a alegria. Eu estou falando graça no sentido de palhaçada, não, gente. Estou falando de graça, desse poder de tolerar as imperfeições, de saber que todos somos imperfeitos. Eu tenho um espelho em casa, eu sei das minhas imperfeições. E eu preciso entender que eu sendo imperfeito, a minha esposa sendo imperfeita, e os meus filhos sendo imperfeitos. Quero, aliás, mandar um abraço para meu bem, minha esposa, vamos fazer 24 anos de casado, no mês de maio. E meus filhos, Kemuel e Candace, Kemuel está com 19, Candace está com 16, vai fazer 17 também, o outro vai fazer 20. Então, assim, para ter a harmonia dentro dessa relação, tem que ter graça, saber que todos somos imperfeitos. E você poder tolerar isso, na verdade, é um elemento também espiritual. Qual é a quarta corda? A corda do perdão. Essa corda é necessária, porque você não tem como conviver com pessoas imperfeitas sem que haja infrações. E uma vez havendo infrações, você tem que ter a capacidade de poder, aí vem a questão da inteligência, de poder tirar esse entulho que está promovendo dificuldade na caminhada, para você não tropeçar nele. E como é que você faz isso? Através do perdão. Não estou dizendo que o perdão é complacência, estou dizendo que o perdão é simplesmente você fazer de conta que uma coisa não está acontecendo. Não é isso, é você trazer no campo da comunicação e apresentar a situação e procurar o caminho para você sair daquela situação que está lhe impedindo e impedindo também a fluidez entre um e o outro. E a última corda que eu queria falar aqui é a corda da transparência. Essa que talvez seja mais difícil, que algumas pessoas se casam, mas elas continuam querendo viver uma vida muito individual. Elas não querem viver uma vida conjugal. E existe uma diferença entre individualidade e conjugalidade. Individualidade é a vida que eu tenho autônoma, sem nenhuma responsabilidade com o outro, sem nenhuma preocupação em ter que prestar satisfação ao outro. Isso é individualidade. Mas quando eu me caso, a individualidade tem que dar espaço à conjugalidade. Embora eu continue, do ponto de vista individual, tendo a minha personalidade, meu perfil, mas agora a minha vida é conjugal. E a conjugalidade exige que haja transparência, senão não haverá engrenagem, senão a coisa não vai fluir. Tem que haver transparência. E essa transparência se manifesta como? Na capacidade que eu tenho de apresentar as minhas questões à minha amada, à minha esposa, e ela da mesma forma. E nada de fazer coisas às escondidas. E eu gosto de dizer uma coisa, tudo que você fizer que o outro não puder saber, tudo que você fizer, ou qualquer coisa que você faça que o outro não possa saber, provavelmente é uma coisa errada. Porque se você faz tudo que é certo, não tem problema nenhum que o outro saiba. Então, afinando essas cordas, eu creio que a harmonia conjugal fará com que essas relações se tornem muito mais harmoniosas, muito mais belas, muito mais lindas e, por que não dizer, uma bela sinfonia, né? Estou aqui com o meu colega jornalista, pastor Aécio Ribeiro, líder da Igreja Assembleia de Deus,
do Bom Retiro. Aliás, Logos, calma. Foi Bom Retiro. Já foi Bom Retiro, ficou na memória. Lucas Braga, o último Break News. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco desta entrevista para você em casa. Segura a onda. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Na tela, aqui na rede social do pastor Aécio Ribeiro. Estamos nesta segunda-feira, dia 15, né? Uma noite, aliás, hoje a temperatura errou feio, né? E ontem domingo também, falou que ia chover. Ontem não choveu, eu deixei de ir para Guararema, a convite do meu compadre, não fui, né? Hoje, segunda, o sol, né? Maravilhoso. Pastor Aécio Ribeiro, jornalista, líder. A política local, tivemos aí um embate o ano passado de uma eleição que surpreendeu muita gente. Uma eleição atípica, né? Dentro Quem podia imaginar maluco que o PT tivesse uma força do nome do Eloy Pietá, levando a disputa para o segundo turno? Eu fiquei surpreso, eu não imaginava, confesso a vocês, que o PT tivesse tantos eleitores em Guarulhos. Será que é o PT ou o Eloy? Boa. Eu acho que a grande questão aí não está no PT em si, mas está na figura, né? Uma figura histórica que tem algo para mostrar, que tem uma passagem importante pela cidade, que tem digamos que construiu, na verdade, uma identidade política muito forte, de modo que eu não sei, eu realmente não sei, eu não posso afirmar, como eu já disse, não sou cientista político, apenas aqui fazendo as minhas observações em cima daquilo que eu convivi dentro da cidade. Eu não sei se foi o PT quem de fato trouxe essa expressão, essa votação expressiva, levando a disputa para o segundo turno, ou se é a figura do Eloy Pietá, que eu acho que deve ser respeitada por todo o histórico que ele traz, independente de posições aqui políticas, né? Na verdade, tenho lá minhas questões a respeito do seu plano de governo e dentro da sua própria conjugação com o partido, mas acho que a figura... Até porque, Geraldo, me parece, eu não sei se é impressão minha, você pode talvez como um jornalista político até falar melhor nesse sentido, mas me parece que o eleitor brasileiro, de um modo geral, ele não é tão qualificado para votar, que vote num partido ou numa ideologia partidária. O que me parece é que aquela cultura personalista, né, que o Gilberto Freire, se não me engano, o Sérgio Buarque de Holanda fala em Raízes do Brasil, qual é o livro do Sérgio Buarque de Holanda?
Parece que é Raízes do Brasil mesmo, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. E ele fala sobre essa cultura personalista. Nós trazemos na nossa essência uma cultura personalista. Sabe aquela cultura do sabe com quem está falando? Isso é tão forte na nossa realidade cultural que a gente gosta mais da pessoa do que do sistema no qual ela está envolvida. Isso, inclusive, se reproduz na igreja. Quantas pessoas estão na igreja hoje por causa do pastor e não por causa do ministério? Não estão lá por causa da placa, ou por causa da proposta, da missão daquela estrutura denominacional, mas está pela figura do pastor. E assim também acontece dentro da realidade política. Muita gente que vota na pessoa e não necessariamente no partido ou na ideologia que ele traz. Então eu acho, na minha, talvez, rasteira opinião, e sem nenhuma profundidade, apenas dizendo que eu acho que neste caso de Guarulhos, a figura teve mais preeminência do que o partido. Você lembra no bloco anterior que eu falei aqui da importância de discutir com a família, falar de tudo? Uhum. Por quê? Você entrou numa seara interessante, que as pessoas, elas esquecem o partido e votam no indivíduo. No indivíduo, na pessoa, no ser humano. Sabe por que ocorre isso? Na minha humilde opinião, podem divergir, fiquem à vontade, por favor. É que tem a ver com a nossa grade curricular. Não se discute política de maneira inteligente nas salas de aula. Porque... é um risco enorme você discutir política. Então, mas eu digo, veja só. É um risco, porque aí, dependendo da tendência do professor, ele conduz todo o raciocínio em torno daquilo. Se o aluno gostar do professor, meu irmão... Mas eu digo, vamos dar uma matéria... É doutrina na hora. O que tinha antigamente, na minha época? OSPB. OSPB... nossa época. Nossa época. Educação moral e cívica. Uhum. Você falava de política, mas não falando para você votar aí no partido A, B, C, D, F. Isso. Verdade, você tem razão. Né? Quando eu entro na grade curricular... essa é a minha preocupação. Aí há a interferência da família. Já que o Estado não se preocupa, a família tem por obrigação discutir. Ô, vem cá, amigão, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que eu não concordo que que você vote nesta pessoa? Você já viu o currículo dele? Por que eu falei em currículo, professor? Pastor Aécio, quando você vai em qualquer lugar em busca de uma oportunidade, as pessoas perguntam, por favor, você me dá o seu currículo? Qual o nível de conhecimento e experiência? Porque é vergonhoso o que eu vi na posse de algumas cidades, vereadores não sabendo ler o termo de posse. É vergonhoso. Aí entra, voltando na família, se você não discutir isso em casa, você escolhe mal o seu representante, já que o Estado não te dá escolha. Eu penso que essa discussão política em casa, aliás, agora eu vou falar da minha casa, né? Porque por favor, é a nossa vivência. Eu acho que a gente contar a nossa experiência é muito mais relevante do que tentar impor algum tipo de matriz, né? De matriz comportamental. Mas eu penso o seguinte, na minha casa, nós temos uma discussão muito leve, né, em torno disso. Meu filho, ele apresenta as opiniões dele, a minha filha apresenta as opiniões dela, meu bem e eu nunca tenho uma posição, eu nunca tenho uma ação impositiva. Eu não tenho que dizer a eles o que eles têm que fazer, mas eu posso abrir o leque para a gente discutir e ir fazendo perguntas. Eu penso que quando você se utiliza dessa metodologia, fazendo com que os teus filhos reflitam a respeito daquilo que você está dizendo, você será muito mais propositivo do que impositivo. E dentro do aspecto político, é muito importante que as casas, as famílias discutam, porque o melhor ambiente, talvez o ambiente mais salutar para você discutir isso, seja justamente neste ambiente afetivo em que você consiga ouvir o outro, né? O ruim, na verdade, das discussões políticas dentro das casas é quando há um transbordamento, não há freio, não há filtros, e daqui a pouco aquilo que poderia ser uma conversa saudável se torna uma conversa cheia de intrigas, né? Como diz lá na Bahia, de arengas, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é ter essa maturidade de poder sentar à mesa, e isso também, Geraldo, é uma cultura que se estabelece. Tem casas que não desenvolveram a cultura da comunicação, a cultura da conversa. Eu, particularmente,
na minha casa, desde o meu casamento, nós temos a prática, né, de almoçar juntos na mesa, e depois do almoço a gente sempre está conversando alguma coisa. Por exemplo, ontem nós terminamos de almoçar e ficamos até um tempo conversando um com o outro. Por quê? Essa conversa se torna muito salutar. A gente conversa de tudo. A gente conversa de política a BBB, a Big Brother, né? A gente conversa de igreja a escola. Então todos os assuntos são válidos na mesa para você saber qual é a estrutura político, mental, a estrutura dos seus filhos. E eu vou dizer, quando você não tem essa prática de ter essa liberdade na mesa para conversar, você pode se surpreender com coisas que você vai dizer assim, pô, mas eu não sabia que o meu filho pensava assim. Ah, não é o meu filho. Você pode até fazer defesas sem nem saber o que está acontecendo. Eu já passei por experiências pessoais nesse sentido, e é claro, a conclusão que tiro é, quanto melhor o ambiente, quanto mais salutar o ambiente, quanto mais sadio o ambiente para você discutir qualquer tema com a sua família, melhor será a formação de todos os integrantes dessa casa. Estou conversando com o pastor Aécio Ribeiro, professor e também jornalista. Agora, a gente sabe que uma outra preocupação era a renovação na Câmara Municipal de Guarulhos. Atingiu aí 40%, né? Normalmente vinha com um patamar de 50% ou mais. Você acha que essa redução de renovação se deve à pandemia? Se deve a um certo conformismo também, as pessoas ficaram meio cansadas, né? Diante até das preocupações, dos medos, penso que seja por aí. Agora, também não há de se negar que aqueles candidatos que conseguiram voltar ou se reeleger, eles fizeram um bom trabalho, né, Geraldo? Também Sim. fizeram, eles arregaçaram as mangas, colocaram boa equipe, fizeram um trabalho, e eu acho que se realmente o político faz um bom trabalho, eu vou agora aqui meio que na contramão da opinião da maioria. Se o político faz um bom trabalho, não tem por que ficar tirando ele não, deixa o cara trabalhar. Se ele está fazendo um bom trabalho, deixa trabalhar. A questão é que, lamentavelmente, tem uns que não fazem bom trabalho e aí acabam se utilizando de outros meios para poder se reeleger. Aí sim, esses aí, lamentavelmente, são aqueles que mancham a caminhada política. Mas eu conheço, por exemplo, lá na minha cidade, Vitória da Conquista, na Bahia, tem uma vereadora que ela já deve ter sido reeleita umas 10 vezes. Né? Deve ser a 10ª reeleição. Já se aposentou. Já deveria ter se aposentado. Mas a verdade é que... Mas se aposentou pelo excesso. Sim. Com 10 vezes 40 eleições, anos. 10 eleições e ganha todas assim como primeiro lugar. Agora, por quê? Porque faz um brilhante trabalho. Então, eu acho que se o político de fato faz um bom trabalho e ele tem uma equipe boa, ele tem o que apresentar, eu acho que não tem nada demais ele ser reconduzido àquele posto, né? Mas não vai dar espaço para os outros. Depende dos outros também, porque tem tanta gente ruim querendo esse espaço que não sei nem se vale a pena você abrir. Tem muita gente despreparada, viu, Geraldo? Vou ser sincero. Você falou aí a questão de currículo, e eu acho que a gente pode voltar essas discussões nas próximas eleições, né? Porque eu acho que é muito importante falar isso nas prévias também. Tem gente que está totalmente desqualificada e não conhece nem a si mesmo e está querendo posições que não sabe, que você disse. Você citou aí um exemplo, eu não estou falando necessariamente da capacidade de ler um texto, né? Mas eu estou falando até da capacidade de governar, da capacidade de entender qual é o papel da vereança, e isso é muito ruim, muito político desqualificado, tentando se colocar aí por interesses outros que não, de fato, o interesse político sadio. Professor, jornalista, líder da Igreja Internacional. Cada hora você me coloca em uma. Assembleia de Deus do Bom Retiro. Pastor, para a gente finalizar, você acredita que, voltando agora a concluir essa entrevista com o primeiro tema do primeiro bloco, que teremos representante evangélico no Supremo Tribunal Federal e também na chapa do Bolsonaro? Bom, o Bolsonaro prometeu, né, que o próximo indicado dele para o STF seria um evangélico, e eu estou torcendo por uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, uma consideração enorme do Rio de Janeiro, e que eu estou acreditando que ele pode ser essa pessoa para lá, né? E eu estou até achando que seria uma excelente indicação se for o juiz William Douglas, né, que é uma pessoa de grande prestígio. Eu não sei se seria ele, mas como aqui a gente tem liberdade para falar, e eu não estou falando como político, né, apenas como opinião, eu gostaria muito que fosse. Tem uma grande capacidade. Mas depois também tem aquela coisa, Geraldo, eu não sou
bairrista, né? Aquele tipo assim, dizer, tem que ser um evangélico porque eu sou evangélico. Isso para mim é pura bobagem. Eu acho que se a pessoa tem capacidade para estar, independe da religião dela. Mas como o presidente disse que o próximo indicado para o STF seria um evangélico, estou acreditando que possa ser esta figura aí, tão qualificada como o Dr. William Douglas, penso que seja a melhor indicação que ele faria dentro desse cenário. A outra pergunta foi o que? Você falou sobre o STF e a indicação? O STF, e se na chapa do Bolsonaro teríamos aí na vice, um vice? Do meu evangélico. Pouco provável? Não sei. Eu realmente não sei dizer. Não sei dizer se teria. Eu acho que isso interferiria muito pouco na opinião dos evangélicos, porque aqueles que votaram no Bolsonaro votaram no Bolsonaro por causa da proposta de governo dele. Repito, não necessariamente pela figura dele, mas na proposta de governo e a maneira, obviamente, como ele apresentou essa proposta. Então, independe de ter ou não um vice evangélico, né? Aliás, tem outros evangélicos aí, por exemplo, a Marina é evangélica e nem por isso ela tem hegemonia evangélica. Marina Silva é uma evangélica que tem uma proposta de trabalho também fenomenal, não posso negar isso, mas que não conseguiu atrair o eleitorado evangélico. Então, acho que isso é de menos relevância. Pastor Aécio Ribeiro tem esse livro, Liderança Disposicional, Inteligência Conjugada Aplicada à Liderança. Você vai encontrar nas redes sociais do pastor Aécio Ribeiro. Quais as redes sociais, pastor? No Instagram, @AécioPR. AécioPR, tudo junto, tá? E no Twitter também, AécioPR, @AécioPR. No Facebook, Aécio Ribeiro Filho. Se você buscar lá liderança disposicional, por enquanto ainda tem poucas pessoas falando do tema, né? E talvez eu seja o que mais falo, porque é um tema do meu projeto de pesquisa e, portanto, se transformou no livro. É uma proposta inovadora de entendimento de liderança, mais pelo aspecto holacrático, né? O que seria holacracia? A capacidade de você inspirar independente da posição que você esteja. E se você, eu gosto sempre de dizer, né? Você pode ser líder independente de ter um cargo de líder. Você pode não ter um cargo de líder e ser líder. Você pode não ter uma posição de líder, mas ser líder. E o desenvolvimento dessa liderança, a partir das competências, das inteligências, né, que você conjuga, inteligência cognitiva, inteligência emocional e inteligência espiritual, essas três inteligências conjugadas certamente te faz performar como líder, independente da posição que você esteja. Por isso, disposicional. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, em abrir espaço na sua agenda para a gente bater esse papo, que aqui foi uma conversa de amigos. Geraldo, muito obrigado. Eu sempre muito feliz de estar aqui. A gente transita por vários temas, né? E aí você me desafia a ter que responder coisas. Eu não faço isso com todo mundo, hein? Vai me desafiando com o tema, fala sobre isso, vamos cá. Mas eu fico muito feliz, uma alegria estar aqui. Televisão é algo que realmente eu tenho uma paixão, né? Já tive essa experiência de passar por televisão e tenho realmente uma grande paixão por esta causa. Muito obrigado e conte comigo sempre que você precisar. Tá certo, pastor Aécio Ribeiro, nosso convidado desta segunda-feira. Eu tenho certeza absoluta que durante esse período da nossa conversa, você prestou atenção e gerou uma discussão inteligente em casa. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Ao lado de Lucas Black e toda a equipe da TV Guarulhos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Boa noite, Guarulhos.